Tudo bem, pessoal? Eu sou a Luana, aqui do time de preventiva, sou residente de medicina preventiva e hoje eu vou trazer para vocês um apanhadão do que cai no Revalida. A gente vai fazer esse raio-x da prova para vocês conseguirem gabaritar aí, focando em questões de medicina preventiva, de medicina de família. Então vamos conhecer um pouquinho a prova antes da gente começar. A gente vê bastante tema clássico, a gente vê muito SUS, muita saúde coletiva, questões que são relativamente fáceis aí, de vez em quando eles colocam alguns conceitos um pouco mais complicados para confundir, mas que batendo aqui todos eles com vocês, vocês vão conseguir responder sem nenhum problema. Poucas questões de epidemiologia, a gente vai revisar um pouco também, mas focando mais nessa parte de SUS e saúde coletiva, que é o que a gente observa com as provas anteriores, que o Revalida gosta de cobrar mais mesmo de vocês. Então, os temas que a gente vai revisar. A gente vai começar ali com as leis orgânicas de saúde, que pode assustar vocês a princípio, mas é uma coisa que o Revalida gosta de cobrar bastante e que pode assustar, mas que é super tranquilo. Então, a gente vai ver o que são essas leis, desmistificar um pouco esses números para que vocês não se assustem na hora da prova de fato. A gente vai falar um pouco sobre a transferência intergovernamental e participação popular, que também cai bastante. Os princípios e diretrizes do SUS não tem como fazer uma revisão de preventivo e não falar deles, principalmente aqui no Revalida, assim como a atenção primária. Então a gente vai falar um pouco da importância, vai destacar a estratégia de saúde da família, equipe de saúde da família, promoção da saúde, que a gente viu, práticas integrativas também, que acaba sendo ali um foco de pesquisa das pessoas que elaboraram a prova esse ano. Então a gente acredita que seja uma aposta aí muito boa. A gente vai falar também sobre determinantes sociais da saúde, que também está ali no currículo de praticamente todos os elaboradores, e saúde indígena, que a gente sabe que é uma coisa que cai sempre, que eles cobram de vocês, tanto essa questão do perfil de morbimortalidade, quanto a organização do sistema de saúde indígena. Então a gente vai falar sobre os distritos de saúde especiais indígenas, vai falar sobre tudo isso e rastreamentos, finalizando a parte de SUS saúde coletiva com telesaúde, que também é uma aposta para vocês. Falando um pouquinho de epidemiologia, a gente vai rever os estudos epidemiológicos, testes diagnósticos, indicadores de saúde, então é bastante coisa que a gente tem para trazer para vocês, mas eu acredito que assistindo essa aulinha agora vocês vão conseguir rever bastante coisa, aprofundar algumas coisas que vocês não conseguiram aprofundar ao longo do ano e ver essas apostas que a gente trouxe com muito carinho para vocês conseguirem gabaritar a prova. Quando a gente pensa aqui nas leis orgânicas de saúde, já dando pontapé com o SUS, a gente vai começar com uma questãozinha que caiu no Revalida 2024.2. Ele dá uma contextualização ali um pouco sobre a Constituição Federal e traz como pergunta: para que o governo federal repasse recursos do SUS para estados e municípios, é necessária a existência de... E essa é a clássica questão que vocês imaginariam que não dá para responder, que é muito difícil, e de fato é uma questão específica, com um nível de dificuldade um pouco mais alto, mas que revisando conceitos muito básicos a gente consegue responder de uma forma tranquila. Então vamos ver o que a gente precisa saber para responder aqui. Na Constituição Federal de 88, a gente tem aquele clássico, a saúde é direito de todos, dever do Estado, então a gente tem a oficial criação do SUS e a gente tem disposto na nossa Constituição que cabe ao poder público dispor sobre essa regulamentação, fiscalização e controle das ações e serviços de saúde. Mas a gente tem também lá, e aqui a gente entra naqueles conceitos de saúde suplementar, saúde complementar, que a saúde ela é livre à iniciativa privada, então a gente coloca lá na Constituição Federal que a execução deve ser feita diretamente pelo próprio poder público ou através de terceiros, como administração indireta, e a gente também vai ter essa execução podendo ser feita, perdão, por profissionais de direito privado, por serviços de direito privado. Então, tudo isso vai entrar aqui naquele conceito de saúde complementar, que é quando o SUS vai contratar serviços de direito privado, preferencialmente sem fins lucrativos, para conseguir complementar aí a nossa saúde, para oferecer a melhor saúde, o melhor cuidado integral para o paciente. Tudo isso muito importante, vocês já sabem, e agora a gente entra um pouco nas especificidades. Quando a gente fala da Lei Orgânica 8080, lá de 1990, ela vai justamente regulamentar o que foi apresentado de uma forma um pouco abstrata na Constituição Federal. Então ela vai estabelecer para a gente as condições para aplicar esses princípios e diretrizes. Lembrando que a gente vai rever os princípios e diretrizes e eles mudaram muito ao longo das legislações, enfim. Então a gente tem lá na Constituição Federal
conceitos diferentes do que a gente estuda hoje, que a gente vê sendo cobrado em prova. Então, tudo isso eu não trouxe para vocês por enquanto, para a gente finalizar lá com os princípios e diretrizes que a gente utiliza atualmente. Mas, de qualquer forma, lá em 1990 é importante a gente saber que já existiam princípios e diretrizes e que já se pensava em como a gente ia aplicar esses conceitos, como que a gente conseguiria fazer a saúde funcionar de fato. Então, a gente tem disposto a organização e funcionamento, os objetivos de campo de atuação do SUS, que a gente vê que é extremamente amplo, essa lei começa a afunilar um pouco, a gente vai definir também as competências de cada esfera de poder, então União, Estados, municípios, já pensando também naquele conceito de descentralização que a gente vai revisar, e eles trazem o conceito ampliado de saúde, que é uma coisa que eu vou bater na tecla com vocês até o fim dessa revisão, porque cai bastante no Revalida. É muito importante, de fato, quando a gente pensa em medicina de família, quando a gente pensa em medicina preventiva, e aqui no Revalida eles acabam focando bastante nisso, que é o conceito de determinantes e condicionantes da saúde, então a gente tem que lembrar de tudo isso quando a gente vai fazer essa prova. E quando a gente chega aqui na Lei Orgânica da Saúde 8142, ela vai novamente regulamentar a nossa Constituição Federal de 88. Basicamente, ela quer complementar o que a gente tentou fazer com a 8080. O que que acontece? Lá na 8080, em 1990 também, a gente teve bastante vetos, principalmente no que diz respeito à participação da comunidade e à transferência de recursos, enfim. Então, é justamente isso que essa lei traz pra gente. A participação da comunidade a gente vai abordar um pouco mais detalhadamente no próximo slide, porque a gente quer falar bastante sobre isso aqui. Cai muito, pelo menos todo ano a gente vê no Revalida, uma questão específica sobre conselhos e conferências, então a gente vai revisar mais direcionado. A transferência intergovernamental, ela é bem simples, assusta bastante, principalmente quando eles trazem esses números de leis que talvez vocês não conheçam. Essas são mais clássicas, mas isso se aplica para todas as outras que eles trouxerem. Sempre leiam a questão com bastante calma, tentem interpretar, porque muitas vezes na medicina preventiva, até quando a gente fala da legislação, a gente consegue responder ali com um pouco de bom senso, com o conceito geral que a gente tem sobre o SUS. Então, tudo isso é muito importante na hora de conseguir responder à prova. Dito isso, a gente segue aqui para as especificidades. Na transferência intergovernamental, basicamente a gente queria definir como seria esse repasse de recursos entre as esferas de poder, então União, Estados e municípios. O que acontece? Eles estabeleceram uma forma de facilitar. Então, o município vai receber de uma forma mais fácil os recursos transferidos pelo Estado, os recursos transferidos pela União, e essa é a lógica por trás. Mas, lógico, vão ter condições para isso. A primeira delas é um fundo de saúde, que nada mais é do que uma espécie de conta, então é para onde os recursos que vão ser direcionados para o SUS vão e de onde eles saem. E justamente, lógico, para a gente receber esse repasse, a gente precisa de um fundo de saúde. Da mesma forma, como a gente já falou sobre a participação na comunidade, a gente precisa de um conselho de saúde, pensando lá no controle social do SUS, que tenha composição paritária, ou seja, pelo menos 50% de usuários. O plano de saúde, que é como eu vou aplicar esses meus recursos, relatório de gestão, como estão sendo aplicados esses recursos, a contrapartida de recursos, então vocês vão lembrar daquele bolo do SUS, as fatias que a gente divide. A União vai ser responsável por uma parte do financiamento, os estados outra, os municípios outra, e aqui é justamente isso que a União pede, por exemplo, ela quer uma contrapartida dos estados, então eu vou te passar um financiamento, o que você vai investir no SUS, a mesma coisa estados e municípios. E a última coisa que a gente tem aqui entra um pouco lá nessa questão do plano de saúde também, mas aqui focado no planejamento em saúde, aqui focado para a comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários. Tudo isso é bom vocês terem ouvido falar, caso caia uma questão específica como essa. E aqui, quando a gente vem para a nossa questão, ela traz justamente essa pergunta mais específica. Para que o governo federal repasse recursos do SUS para estados e municípios, é necessária a existência de... E, novamente, vocês acabaram de rever esse tema comigo, mas se vocês não tivessem entrado em contato, tenta dar uma lida, tenta interpretar o que vocês já sabem sobre o SUS, o que vocês já sabem sobre esses conceitos de medicina preventiva, que geralmente dá para responder ou pelo menos selecionar ali duas alternativas e chutar 50-50 de chance de acertar. Então, vamos para as alternativas. Comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários. Perfeito, a gente acabou de ver. Prontuário eletrônico. Prontuário eletrônico não entra muito aqui, então não é uma exigência para que seja feito esse repasse. O plano diretor de regionalização também não, então por mais que ele exista, ele não vai entrar aqui especificamente nesse contexto, então também não parece ser a nossa melhor resposta.
Plano de saúde, perfeito, e central de marcação de consultas e exames. E aqui é justamente essa questão de que eles vão trazer questões que existem, eles vão trazer conceitos verdadeiros, então tem que prestar bastante atenção para ver o que melhor se encaixa com o contexto enunciado. Aqui é a letra D, Fundo de Saúde e Conselho de Saúde Paritário. Então, ouvindo agora sobre esse tema, eu tenho certeza que vocês vão conseguir direcionar melhor e responder as questões de uma forma melhor. Agora, a gente segue aqui para uma próxima questão para falar um pouco de participação popular. Novamente, ele contextualiza e fala para a gente que um grupo de moradores decide se organizar para reivindicar a maior participação no processo de gestão da saúde. E ele cita ali embaixo a Lei 8142 e também ele traz uma nova que a gente não viu, que é a 7508. Mas, exatamente como eu já falei para vocês algumas vezes, a gente não precisaria ter um conhecimento específico sobre esse decreto para conseguir responder essa questão. Então, vamos revisar um pouco sobre a participação popular. Quando a gente pensa nesse controle social do SUS, a gente vai falar principalmente sobre as conferências e os conselhos de saúde que vão estar presentes em cada esfera de poder. Então, a gente tem uma conferência e um conselho na União, nos estados e Distrito Federal e no município, em cada município, né? Então, o que é importante a gente saber e que cai bastante em prova? Primeira coisa, a composição é paritária. Então, justamente, o nosso foco aqui é o controle social. Então, pelo menos 50%, no caso, exatamente 50% dos usuários vão ser, dos participantes dessas nossas conferências e conselhos vão ser de usuários. E aí os outros 50% a gente divide em trabalhadores da saúde, prestadores de serviço privado ou conveniado, lembrando lá da saúde complementar no SUS, e o resto de representantes de governo. Mais importante para vocês, a composição é paritária, a gente tem pelo menos 50% de usuários sempre presentes, e geralmente é exatamente isso, 50%. Nas conferências, a gente vai ter essa reunião a cada 4 anos e ela vai avaliar e propor diretrizes para a formulação de políticas. O que é importante e que cai como pegadinha para vocês? Ela não formula as políticas, ela propõe diretrizes. Então, ela propõe a ideia, ela propõe o que vai ser considerado quando a gente for formular de fato a política. A gente segue a mesma lógica para o conselho, que formula estratégias e controla a execução, mas que, novamente, ainda existe o poder executivo, ele não vai ser hegemônico ali. Então, a gente vai precisar que essas estratégias sejam homologadas pelo poder executivo. O conselho ele vai se reunir de forma mensal, ele é permanente e deliberativo, então ele acaba tendo ali uma atuação mais próxima do SUS, diferente um pouco do que a gente vê nas conferências, que são mais idealizadoras. Quando a gente vem para a questão, a gente vai ver que a população tem direito de, letra A, votar na Conferência Municipal de Saúde a cada 3 anos e na Conferência Estadual de Saúde a cada 6 anos. A gente já viu que não. As conferências, tanto municipal quanto estadual, são feitas a cada 4 anos, então incorreta. Letra B, participar de conselhos de saúde em proporção não paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Errado também, a gente já viu aqui que a proporção é paritária. Letra C, eleger representantes para o Conselho Estadual de Saúde, que deve ser composto por, no mínimo, 50% de usuários. Perfeito. Exatamente a nossa resposta, a letra C. Letra D, atuar na gerência de unidades básicas municipais de saúde após realização de curso fornecido pelo Ministério. Também não. Então, a gente sabe aqui que a gerência, a gestão ali dessa unidade básica vai ser realizada por profissionais com ensino superior, que tem uma capacidade técnica maior, então não vai ser feito por usuários. Essa alternativa também incorreta. A nossa resposta é a letra C. Passando aqui essa parte um pouco mais chata, né? A gente vai entrar nos princípios de diretrizes do SUS, que eu tenho certeza que vocês gostam mais, porque é mais fácil de decorar. Quando a gente vem para essa questão, ela vai pedir exatamente, novamente, sempre uma contextualização ali, e ela vai trazer que uma equipe de saúde da família não utiliza critérios para o estabelecimento de fluxo de agendamento de visitas domiciliares. E essa questão ela é traiçoeira, então vamos prestar bastante atenção para a gente conseguir responder melhor. Diante dessa situação, o médico decide promover uma roda de conversa a fim de sensibilizar a sua equipe acerca da necessidade de organizar critérios para a definição das visitas domiciliares. Então, muito resumidamente, o que ele quer saber aqui? A gente tem uma equipe de saúde da família que está realizando visitas domiciliares, mas sem muito critério. Qual que é o nosso problema aqui? Qual o princípio do SUS está sendo ferido e o que vai ser, o que vai se enquadrar quando a gente tenta propor uma estratégia para melhorar esse fluxo?
Vamos rever os princípios. A gente vai falar sobre os princípios ético-doutrinários, que são as vogais, e os princípios organizacionais operativos, que são as nossas consoantes. Vale sempre lembrar: vogais, princípios ético-doutrinários; consoantes, princípios organizacionais operativos. Então isso é uma coisa muito importante porque geralmente cai na prova simplesmente dessa forma. Então a gente precisa saber diferenciar qual é qual. E aí, quando a gente vem aqui para os princípios ético-doutrinários, novamente, as nossas vogais, a gente vai falar sobre a universalidade, que é o acesso para todos. Então, qualquer pessoa presente no território brasileiro será atendida no SUS. Quando a gente pensa em equidade, a gente tem dois tipos. O que a gente mais fala aqui no contexto do SUS é a equidade vertical, que é essa questão de tratar desigualmente os desiguais, que é aquela clássica imagem de que a gente vai colocar diferentes pedestais para pessoas de alturas diferentes para conseguir assistir o jogo. Então, o que a gente precisa lembrar aqui? A gente vai ter um tratamento diferenciado para uma população que tem uma saúde diferenciada. No horizontal, a gente vai tratar igualmente os iguais, acaba entrando aqui também, mas sempre nessas questões de prova a gente tem que lembrar sobre a equidade vertical, ou seja, tratar desigualmente os desiguais. Na integralidade, a gente vai falar sobre atender o paciente de uma forma global, de uma forma completa. Então a gente fala bastante sobre essa promoção, prevenção, cura e reabilitação, atendendo em todas as necessidades de saúde, em todos os níveis de atenção, o nosso paciente. Quando a gente pensa nos princípios organizacionais e operativos, que a gente também pode chamar ali de diretrizes, então cuidado, porque esses termos, eles têm bastante divergência dentro da literatura, então acabam sendo utilizados em prova de uma forma intercambiável. Então a gente vê tanto sendo chamado de diretrizes quanto princípios organizacionais operativos. O mais importante é saber o conceito dentro de cada um. Quando a gente pensa na descentralização, a gente vai ter a divisão do poder entre as esferas. Então, nacional, estadual e municipal. Ou seja, a gente vai ter a União tendo suas atribuições, tendo suas competências, suas obrigações. A gente vai ter o Estado com a mesma coisa, municípios com a mesma coisa. Então a gente descentraliza o poder, não fica apenas ali na União, ela vai decidir tudo e a partir daí os estados e municípios obedecem, não mais. Então aqui a gente tem essa descentralização que é muito importante, que cai bastante também. Participação popular, as nossas conferências e conselhos que a gente já revisou. A regionalização, a gente vai pensar naquelas regiões de saúde. Então, o que a gente precisa lembrar aqui? Quando a gente vai organizar uma rede de atenção, quando a gente vai organizar um sistema de saúde, eu não preciso colocar em Major Isidoro, no Alagoas, uma cidade que tem poucos habitantes, tem menos de 10 mil habitantes, colocar um serviço de atenção terciária. Então, eu não preciso colocar um hospital necessariamente. O que eu preciso ter? Eu preciso ter unidade de emergência, preciso ter atenção básica, preciso ter tudo que seja extremamente necessário para que a minha população tenha um acesso rápido à saúde. Mas, por exemplo, eu não preciso de uma unidade que vai fazer transplante de fígado. Para isso, eu crio uma região de saúde e esse meu paciente que vai ser atendido na unidade básica de saúde ou na unidade de emergência nesse município pequeno vai ser encaminhado para um outro município. Ou quando a gente pensa aqui em São Paulo também, a gente tem essa questão dos distritos administrativos, enfim. A gente vai ser encaminhado para que esse paciente possa receber essa atenção sem ter transplante de fígado em todos os municípios do Brasil. Então, é isso que a regionalização traz para a gente, esse conceito bem forte de região de saúde, que também cai bastante. E a hierarquização também acredito que seja um pouco mais fácil de entender, porque a gente vai ter a organização em níveis de densidade tecnológica. Lembrando aqui que na medicina preventiva, na medicina de família, a gente jamais pode falar que a unidade básica de saúde, que é a atenção primária, tem baixa complexidade, porque os casos são altamente complexos. O que a gente tem é uma baixa densidade tecnológica, que é isso que a hierarquização traz pra gente. Então a gente vai ter, e vamos revisar também quando a gente falar de atenção primária à saúde, mas a gente vai ter basicamente a maior parte da população sendo coberta por esse primeiro nível de densidade tecnológica e, eventualmente, alguns serão encaminhados para o segundo, para o terceiro, e assim vai. É isso que traz esse conceito. Respondendo agora a nossa questão, que eu já avisei para vocês que é traiçoeira, a nossa resposta aqui, o spoiler, é equidade. Por que não é integralidade? Se eu estou vendo meu paciente em visita domiciliar, se eu estou atendendo a todas as necessidades de saúde do meu paciente, por que seria equidade e não integralidade? Percebam que, realmente, quando a gente pensa nessa questão da AVD, de visitar o meu paciente que não consegue chegar à unidade de saúde em casa, a gente fala bastante sobre integralidade, atender todas as necessidades. Porém, aqui a banca destaca para a gente
a organização de critérios. Então não é que a VD não está sendo feita, ela está. Mas por falta de critério, tem muita gente que não precisaria de VD e está sendo incluída. Tem muitos pacientes que são prioridade e não estão sendo prioridade, porque não tem critérios para estabelecer a prioridade. E a gente acaba prejudicando a equidade. Então, os pacientes que precisam mais vão ser atendidos a cada mês, a cada semestre, porque a gente tem muitos pacientes aí justamente por essa falta de critérios. E é aqui que entra a questão da equidade. Então, o que eu acho legal para trazer para vocês dessa questão é que a gente vai ter os princípios do SUS presentes em basicamente todas as ações. Que bom, né? São princípios que a gente precisa ter sempre. Então, em questão de prova, a gente precisa entender bastante o que a banca está trazendo. Então, nesse caso, Revalida trouxe para a gente a organização de critérios, esse era o foco da questão. E é por isso que a nossa resposta não é integralidade, e sim equidade, apesar de que, lógico, a integralidade também está presente aqui. Seguindo agora, a gente chega na atenção primária à saúde, que vai cair para vocês também aqui numa gestão de saúde municipal, e a gente percebe que, por isso que eu trouxe essa introdução para vocês, essa parte de gestão bem forte, porque a gente vê que isso cai bastante, mesmo quando a gente fala de atenção primária, cai nesse enfoque de gestão. O que a gente tem nessa questão? Após assumir a gestão da saúde municipal, com faixa etária predominante de 20 a 50 anos, a gente vai observar ali um predomínio de doenças crônicas não transmissíveis, de causas externas, principalmente por acidentes. O município tem uma cobertura de atenção primária de 70%, com 7 equipes de saúde da família, e a gente vai ter áreas de maior vulnerabilidade ali, então já foi feita essa territorialização. O que ele quer saber é qual deve ser a ação prioritária contemplada no meu plano para programar a saúde, para planejar a saúde dentro desse município com essas características. Antes de responder, a gente precisa revisar algumas coisas que, novamente, parece ser uma questão difícil, parece ser uma questão que vai trazer ali conceitos muito específicos, mas tendo uma noção básica do que é o SUS, do que é a APS, a gente consegue responder. Então vamos lá. A APS ela vai basicamente promover ações de saúde familiares e coletivas. Então, a gente tem todos aqueles atributos que eu não trouxe especificamente aqui para vocês, porque eu acho que não é o momento de decorar mais. Então, se vocês não decoraram ao longo do ano, eu acho que faz mais sentido agora a gente fazer uma interpretação e conseguir entender o que está acontecendo do que decorar, porque para decorar já tem bastante coisa aqui nessa revisão. Então, o que a gente precisa saber? Que a gente vai ter essa questão de foco na saúde individual, familiar, coletiva, sempre focada no território. A gente fala bastante disso quando a gente pensa na unidade básica de saúde e, como a gente já mencionou também, a gente vai se articular em rede. Então a gente sempre pensa na hierarquização. A atenção primária ela vai fornecer um cuidado integral, mas a gente sempre precisa otimizar os recursos. Então não faz sentido eu ter um paciente com hipertensão, que não tem nenhum critério de complicação, que pode ser manejado dentro da atenção primária, encaminhar ele para um hospital universitário. Então, isso não vai acontecer aqui quando a gente pensa ou não deve acontecer, quando a gente pensa na hierarquização, na criação dos serviços em rede, e é exatamente isso que a gente traz aqui com a atenção primária. Ela é a principal porta de entrada do serviço, do sistema de saúde. Então, não é a única, a gente vai ter também, por exemplo, as unidades de emergência, mas ela é a principal. A gente tem que sempre fortalecer o contato do nosso paciente, o vínculo do nosso paciente com a unidade básica de saúde, justamente porque a nossa APS resolve mais de 80% das necessidades em saúde, principalmente quando ela é bem estruturada no sistema. E, se necessário, vai encaminhar o paciente à atenção de maior densidade tecnológica, se mantendo como a coordenadora do cuidado. Então, eu encaminho meu paciente para um hospital universitário para fazer um procedimento, enfim, alguma coisa, ele volta para mim, eu vejo o que aconteceu, sigo o tratamento dele de hipertensão, por exemplo, se necessário, encaminho novamente. Tudo isso é muito importante a gente lembrar no contexto da atenção primária à saúde. Quando a gente fala da estratégia de saúde da família, que o Revalida também gosta de cobrar, a gente vai pensar que é uma estratégia para expandir e consolidar a atenção primária à saúde. Então, por mais que a gente veja hoje em dia como sinônimos, a gente tem a atenção primária à saúde e a gente tem a estratégia de saúde da família. Elas estão muito interligadas, mas nada mais é do que uma estratégia de fato. A equipe de saúde da família ela vai ser composta, no mínimo, por médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e ACS, o agente comunitário de saúde, que vai estar ali muito presente no território, visitando os nossos pacientes. Então, tudo isso é muito importante para a gente diferenciar quando a gente pensa na unidade tradicional, que vai ter uma equipe composta por médico e enfermeiro, basicamente.
Mais importante aqui é que na equipe de saúde da família, a gente vai ter o agente comunitário de saúde que está muito presente no território, que está sempre entrando em contato direto com o paciente, diferente na unidade tradicional, em que o paciente simplesmente se dirige à unidade. A gente não tem essa orientação comunitária, essa orientação familiar tão grande. Quando a gente pensa também em outras equipes, a gente vai falar sobre a equipe de saúde bucal, que é um foco do Ministério da Saúde recentemente. A gente vê cada vez mais estratégias direcionadas para a saúde bucal, que vai ser composta por um cirurgião dentista e um auxiliar ou técnico em saúde bucal. E agora também, outra menina dos olhos do Ministério da Saúde, a gente fala sobre a equipe multiprofissional, finado NASF. Então, o que a gente precisa saber para conseguir responder a basicamente todas as questões que cobram esse conceito é que o que a gente quer aqui é aumentar a resolutividade e a abrangência. Percebam, quando eu quero aumentar a resolutividade, eu não vou encaminhar os meus pacientes para fisioterapeuta, eu não vou encaminhar meu paciente para psicóloga. Eu foco bastante no apoio matricial. Então, eu, como médica de família, preciso que meu paciente tenha uma atenção de psicóloga, por exemplo. Mas, no momento, eu identifico que ele não precisa de um atendimento individual, de um atendimento coletivo. Eu simplesmente não tenho ferramentas para lidar com isso no momento. Eu faço um matriciamento com o psicólogo, ele me dá orientações e eu consigo conduzir o caso. Também existe o caso de eu encaminhar para esse psicólogo, se for necessário, para uma abordagem coletiva, uma abordagem individual, mas o mais importante aqui, que cai como pegadinha nas questões, é que o paciente não pode diretamente fazer um agendamento com esse psicólogo, por exemplo. Então, é muito importante a gente saber disso, porque não é de livre acesso para atendimento. O paciente não consegue chegar e solicitar uma consulta com um psicólogo, fisioterapeuta. Ele precisa ser encaminhado pelo fluxo da própria unidade de saúde. Também não possui unidade física independente, eles ficam lotados dentro da própria UBS. Uma coisa que a gente precisa falar aqui também, que cai bastante, é essa questão da abordagem coletiva, que, novamente, é bom senso, é entrar em contato com esse tema. Então, mantenham em mente, quando a gente fala de medicina preventiva, medicina de família, e isso se reflete na prova, isso se reflete do jeito que a banca gosta de cobrar, a gente sempre vai pensar na otimização de recursos, no cuidado integral do paciente. Então, a gente fala muito sobre abordagem coletiva. Lógico, em alguns casos, o paciente precisa de um atendimento individual, profissional, paciente. Mas, em muitos outros, a gente tem diversas evidências, principalmente quando a gente fala aqui na promoção de saúde, lá nas doenças crônicas não transmissíveis, na cessação do tabagismo, a gente vê bastante efetividade em colocar pacientes em abordagem coletivas e eficiência também, que a gente vai pensar nessa questão do custo. Então, fazer um profissional para 10 pacientes é mais custo efetivo do que um profissional, um paciente. Então, lógico, cada caso deve ser avaliado de forma individual, mas já foi resposta de muitas questões no Revalida, abordagem coletiva, então se lembrem disso. Quando a gente pensa aqui em promoção da saúde, novamente, no contexto da atenção primária, não está restrito a ela, mas a gente fala bastante no contexto da atenção primária, a gente tem muita divergência na literatura aí, mas o conceito amplo sempre vai ser o mesmo. A gente quer prevenir agravos e incentivar hábitos saudáveis nos nossos pacientes. Mas para isso, primeiramente, eu preciso propiciar condições para que ele tenha esses hábitos saudáveis. Então a gente fala bastante sobre a promoção de políticas públicas e ambientes saudáveis, o enfrentamento dos determinantes sociais da saúde. Porque não adianta eu incentivar o paciente a fazer exercício físico se ele acorda às 5 da manhã e vai dormir 11 da noite trabalhando. Então, são questões que a gente sempre leva em consideração. E aqui, quando a gente foca em promoção da saúde, quando a gente foca em medicina preventiva e medicina da família, a gente vai falar bastante sobre os determinantes, sobre o conceito ampliado de saúde. Não seria diferente aqui, então a gente não vai ser prescritivo. Ah, faça exercício físico. Não, a gente vai ser mais ativo nesse processo. Outra coisa que vai entrar aqui é essa reorientação dos serviços, justamente para ter uma abordagem mais preventiva e não apenas curativa, não apenas prescritiva. E a educação em saúde entra como necessária. A gente vai incentivar essa participação popular. Lembrando lá do controle social do SUS, aqui a gente fala muito sobre ser um paciente ativo, sobre ser uma pessoa presente nas decisões que vão te afetar, que vão afetar a sua qualidade de vida. Também, quando a gente pensa em educação de saúde, a gente quer abrir esse diálogo entre profissional e população. Então, valorizar também os saberes. A gente fala muito disso quando a gente pensa lá nas comunidades indígenas. A gente nunca vai
definir o que eles precisam fazer, a gente vai ouvir, vai conversar, vai definir. O paciente ele tem que ter autonomia, ele tem que ser protagonista no seu próprio cuidado. A gente tem que lembrar bastante disso nas questões. Então, respondendo aqui, a gente vai chegar nessa conclusão de que qual é a nossa ação prioritária para um município em que a gente tem uma cobertura de 70%, a gente tem uma prevalência de doenças crônicas não transmissíveis e causas externas. Aqui, essa causas externas deve ter pegado muita gente boa, mas o que a gente precisa pensar? Vamos de baixo para cima, a gente vai revisando. Letra D. Aquisição de novas ambulâncias para facilitar as remoções de pacientes para os municípios vizinhos e os fluxos dos usuários nas urgências, ampliando o acesso à saúde. Novamente, não está errado, a gente pode fazer todas essas ações que são abordadas aqui, mas isso não faria a saúde da minha população, especificamente aqui, com foco em doenças crônicas não transmissíveis e causas externas, melhorar. Então, por que eu faria isso agora, nesse momento? Não é a nossa resposta. Letra C. Aumento dos serviços de saúde de atenção primária tradicional pela necessidade de ampliar o acesso dos usuários ao sistema de saúde sem estratégia de saúde da família. Errado. Então, a gente já viu aqui que a nossa estratégia de saúde da família é principal, agora ela é uma estratégia que vai ampliar a nossa atenção primária. Por que eu colocaria uma unidade tradicional aqui? Então, não é o nosso foco. Novamente, uma unidade tradicional sempre será melhor do que nenhuma unidade, mas a gente tem diversas literaturas apoiando e a gente vê que o Ministério da Saúde cada vez mais foca na ampliação da estratégia de saúde da família e não de unidades básicas, de unidades tradicionais. Letra B. Manutenção da cobertura de saúde da família, priorizando a criação de um serviço de urgência e emergência em área mais vulnerável, considerando as necessidades de saúde. E aqui que está a pegadinha, porque quando a gente pensa em causa externa, vocês podem até pensar aqui nessa questão da urgência e emergência, o que, novamente, não está errado, mas não resolveria a nossa questão das doenças crônicas não transmissíveis. Então, vamos ler a alternativa A e ver se é uma resposta melhor. Ampliação da cobertura de atenção primária, com maior integração da atenção secundária, de forma a melhorar os indicadores das doenças crônicas e ampliar a resolubilidade do Sistema Único de Saúde. Perfeito. Então, essa é a nossa resposta e por quê? E eu estou batendo bastante nessa tecla porque se você já entrou em contato com a atenção primária, com a UBS, provavelmente você acha isso muito básico, mas a gente precisa colocar esse conceito na cabeça de vocês, de que a gente sempre vai focar na atenção primária quando a gente fala em questões de medicina preventiva, de medicina de família. Então, vamos pensar aqui, existe uma lógica por trás, mas essa dica é, se a gente está em uma questão de preventiva, geralmente a gente puxa a sardinha para a atenção primária. Qual é a lógica por trás? A gente consegue atacar os dois problemas de uma vez só. Então, essa questão da causa externa, de fato, eu preciso de unidades de urgência e emergência, mas tendo uma boa cobertura de atenção primária, eu consigo fazer educação em saúde para evitar que algumas causas externas aconteçam ali, eu consigo fazer um encaminhamento mais efetivo, eu consigo até resolver alguns casos agudos que apareçam ali no meu consultório. E doenças crônicas não transmissíveis, nem se fala, realmente o foco aqui vai ser o cuidado na atenção primária, então essa resposta é a nossa melhor resposta. Novamente, quando a gente fala em medicina preventiva, quando a gente fala em medicina de família, sempre suspeitem de alguma questão que pensa em colocar um novo hospital, colocar uma nova unidade de emergência. Geralmente não vai ser a nossa resposta. Seguindo aqui para as práticas integrativas, lá no currículo de todas as pessoas que elaboraram a prova, a gente viu que é uma coisa frequente, então vale a pena a gente bater esse conceito rapidinho para vocês entrarem em contato e não se assustarem se cair na hora da prova. O prefeito de um município deseja implantar práticas integrativas complementares, as clássicas PICs, em sua cidade para que os cidadãos tenham acesso a sessões de auriculoterapia, musicoterapia, entre outros. Sobre as orientações expressas, o que é correto afirmar? Bem genérico, o que a gente precisa revisar? Quando a gente fala das práticas integrativas, a gente precisa lembrar que existe uma política nacional das práticas integrativas e complementares no SUS. Então, elas são, sim, ofertadas no SUS. A gente tem também diversas fontes na literatura mostrando a efetividade das nossas práticas integrativas. A OMS recomenda bastante também. Então, o que a gente precisa saber é que, de fato, ela é ofertada no SUS. Mas não substitui o tratamento tradicional. Então, ela é uma abordagem interdisciplinar que vai trazer esse conceito ampliado de saúde e doença, que a gente já falou bastante também. Então, a gente vai tentar fugir um pouco ali do tradicional, mas, novamente, não vai abandonar o tratamento tradicional, é complementar. As práticas integrativas entram de uma forma complementar.
Outra coisa que a gente precisa saber é que elas podem ser incorporadas em todos os níveis de atenção. Isso é uma pegadinha constante nas provas também. A gente vai sim ter o foco na atenção primária à saúde, mas em todos os níveis a gente pode utilizar essas práticas. Inclusive, é bem positivo. Alguns exemplos, a gente vai ter a auriculoterapia, que a gente vê bastante nas UBSs, acupuntura, medicação, musicoterapia, yoga, são diversas, mais de 25 práticas que a gente tem sendo oferecidas no SUS. Então, acho que isso é bem legal para a gente ter em mente na hora de responder as questões da prova. Vamos responder a questão então. Letra A. A acupuntura deve ser ofertada pela atenção especializada com acesso regulado para pacientes atendidos pela atenção primária. Não necessariamente. Então, a gente pode sim ter a acupuntura sendo oferecida aí na atenção primária, se tiver um profissional capacitado para isso, mas pode também ser feita na atenção especializada. Essa alternativa não é a nossa melhor resposta, mas ficou um pouco estranha, vamos ver as próximas. Letra B. As PICs são recomendadas pela OMS, que regula quais destas práticas podem ser implementadas. A OMS de fato recomenda, mas quem regula aqui no Brasil, aqui no SUS, é o Ministério da Saúde, então errado. Letra C. As ações das PICs devem ter caráter multiprofissional com a adoção de práticas que se adequem ao nível de atenção no qual estejam implementadas. Perfeito. Então, assim, por mais que vocês tenham ficado em dúvida ali na letra A, porque não entraram em contato com esse tema de uma forma mais específica, percebam que a letra C parece muito mais correta, e de fato está. Porque a gente tem aqui esse caráter multiprofissional, a gente vai ter, quando a gente pensa em medicina preventiva, medicina da família, unidade básica de saúde, atenção primária de saúde, sempre esse foco multiprofissional, e a gente vai ter a adoção de prática que deve se adequar a cada nível de atenção, que é justamente o contrário do que fala ali na letra A, que a acupuntura não deve ser ofertada pela atenção primária, só pela atenção especializada, e o paciente deve ser regulado, deve ser encaminhado. Então percebam esse foco, essa forma como a banca traz as questões pra gente, que mesmo não sabendo o tema, a gente consegue responder. Letra D. A auriculoterapia deve ser inserida em todos os níveis de atenção em saúde, com ênfase na atenção terciária, pois nessa apresenta melhores resultados. Errado. Então deve ser inserida em todos os níveis de saúde, mas a ênfase na atenção primária à saúde. Resposta letra C. Seguindo agora, a gente vai lembrar um pouco dos determinantes sociais da saúde. A gente tem aqui também uma questão que traz um enunciado, mais uma vez contextualizando, e pergunta, considerando o modelo de determinação social da saúde apresentado, os profissionais dessa estratégia de saúde da família deveriam... Quando a gente lembra aqui do diagrama de Dahlgren-Whitehead, a gente vai ter esse arco-íris que vai mostrar pra gente camadas mais externas e camadas mais internas. O que a gente precisa saber para responder basicamente todas as questões é que esse modelo, ele traz como mais externo o que é mais mutável por políticas públicas de saúde. Então vamos ver aqui, ó, a gente tem condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Tudo isso pode ser modificado por políticas públicas de saúde. A gente precisa ter isso em mente quando a gente fala lá na promoção de saúde, no enfrentamento dos determinantes sociais, que essas são as primeiras camadas que a gente deve atacar quando a gente pensa em melhorar a condição de saúde da nossa população. Quando a gente vem nessa intermediária, a gente vai ter educação, condições de vida e de trabalho, desemprego, água e esgoto, então tudo que também é mutável, mas já começa a ser um pouco mais inerente ao paciente. Por exemplo, a gente tem um ambiente de trabalho, isso por mais que seja assim, mutável por saúde pública, por políticas públicas de saúde, a gente tem um pouco mais de dificuldade de colocar em prática essas políticas. Mesma coisa quando a gente fala nas redes sociais comunitárias, a gente vai cada vez tendo mais dificuldade de interferir ali na saúde do nosso paciente. Estilo de vida dos indivíduos, novamente, podem sim ser feitas políticas públicas que vão mudar esse estilo de vida, mas aí fica ainda mais difícil. Quando a gente fala de idade, sexo e fatores hereditários, eles praticamente não entram aqui nos nossos determinantes sociais da saúde, eles determinam a saúde, mas eles não são mutáveis por políticas públicas. E aqui, então, novamente, ele traz uma questão, um enunciado contextualizando, e a gente vai falar sobre o que está correto, o que esses profissionais devem fazer. Letra A. Considerar que apenas os fatores genéticos, estilo de vida e as redes sociais comunitárias devem ser avaliadas para se reconhecerem as especificidades da população da área descrita. Então, apenas fatores genéticos, estilo de vida e redes sociais? Não, né? Então a gente já viu aqui, o nosso diagrama, ele traz diversos outros conceitos que devem ser considerados quando a gente pensa em determinantes sociais da saúde. Alternativa incorreta. Letra B. Entender que, apesar das condições de vida e trabalho
serem importantes para os determinantes sociais de saúde, não influenciam ou orientam as atividades desenvolvidas no território, jamais. Então, a gente tem que ter essa orientação para o território, orientação comunitária, orientação familiar. A gente vai sempre pautar as nossas ações baseadas nas condições de vida, nas condições de trabalho, nas condições familiares do nosso paciente. Alternativa incorreta. Letra C. Considerar que os fatores hereditários, estilo de vida, condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais são os fatores mais importantes para a determinação das suas ações. Então aqui a gente precisa ter cuidado quando a gente fala sobre importância, porque vamos voltar lá de novo no nosso diagrama. Quando a gente pensa aqui sobre essas camadas mais externas, mais internas, por mais que muitas fontes na literatura, inclusive, tragam esse conceito de importância, então quanto mais interna, mais importante, quanto mais externa, menos importante, não é exatamente isso que eles quiseram trazer para a gente nessa imagem. A questão é o que a gente consegue mudar com políticas públicas. Tudo isso faz parte da determinação de saúde e doença do meu paciente, então eu não consigo dizer o que é mais ou menos importante, até porque isso varia de pessoa para pessoa, de população para população. Então essa alternativa também está incorreta. Letra D. Entender que os indivíduos e suas características individuais de idade, sexo e fatores hereditários estão na base do modelo, perfeito, como a gente já falou lá, eles não são mutáveis por políticas públicas, e os estilos de vida individuais estão situados no limiar entre os fatores individuais e os determinantes sociais da saúde. Perfeito! Mais uma vez, voltando ao nosso diagrama, a gente tem aqui o estilo de vida sendo a nossa primeira camada depois de idade, sexos e fatores hereditários. O que isso quer dizer? Que ele ainda é mutável por políticas públicas de saúde, mas a gente vai ter essa dificuldade aí, a gente vai ter uma menor efetividade quando a gente tenta atacar esse nível. Então, a nossa resposta aqui é a letra D. Seguindo para a saúde indígena, a gente vai ter mais uma questão aqui que traz a implantação da política de saúde no Brasil, que fala sobre a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. É correto afirmar que o subsistema de atenção à saúde indígena? Vamos revisar. Quando a gente fala sobre a saúde indígena, a gente tem o subsistema de atenção à saúde indígena sendo criado lá em 1999, muito importante, cai bastante como pegadinha para vocês, ele não deixa de ser parte do SUS, então ele é um sistema, ele é um subsistema dentro do SUS. Em 2002, a gente tem a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas sendo implementada, sendo publicada, e em 2010 a gente tem a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Tudo isso fortalece a saúde indígena, fortalece as ações direcionadas para a saúde dessa população, mas é lógico, a gente ainda tem diversos desafios. E aqui uma coisa que a gente precisa saber, que também cai como pegadinha, é que a União vai financiar o SACESUS. Então, eventualmente a gente vê essa questão de a FUNAI vai financiar? Não. A União vai financiar com recursos próprios e, novamente, não deixa de ser um subsistema dentro do SUS. A rede assistencial é organizada em DIS, então o Distrito Sanitário Especial Indígena. Quando a gente fala sobre morbimortalidade, a gente tem que pensar principalmente que, querendo ou não, é uma população vulnerabilizada. Então, a gente tem melhorias acontecendo, a gente tem cada vez mais investimento na saúde dessa população, mas a gente ainda tem diversos desafios e a gente tem indicadores piores do que os indicadores de saúde da população geral. Uma coisa que a gente fala bastante é sobre essa alta taxa de mortalidade infantil. A gente vê bastante neoplasias infantis, muito mais do que no resto da população. Então, são coisas que a gente tem que estar sempre atento e direcionar as nossas políticas públicas. Alta prevalência de doenças infecto-contagiosas, então a gente ainda tem essa questão muito forte dentro da saúde indígena, muito mais do que a população geral, como ISTs, diarreia, tuberculose, e lembrando aqui a tuberculose, que também o Revalida adora cobrar. A gente vai ter essa incidência até 10 vezes maior do que na população geral. O que isso significa para mim na prática? Eu, dentro do meu consultório, se eu recebo um paciente indígena, se eu recebo um paciente de uma população vulnerável, eu vou ter um limiar mais baixo para suspeitar de tuberculose. E isso também acaba sendo cobrado nas questões de vocês, então vale a pena lembrar. Outros agravos que a gente tem bastante, aí seguindo o padrão da nossa população, né? A gente tem as doenças crônicas não transmissíveis bem presentes, a gente tem questões de saúde mental que são, inclusive, até mais prevalentes do que na população geral, e a desnutrição, que na população geral a gente acaba vendo menos, a gente vê bastante ainda quando a gente fala da população indígena. Voltando agora, a gente já falou que a gente divide em distritos sanitários especiais indígenas. O que são esses DIS? Esse é o mapa dos DIS que a gente tem.
E o que é mais importante para vocês conseguirem acertar na hora da prova é saber que essa definição ela vai ter uma distribuição considerando a distribuição tradicional dos povos indígenas. Então, não necessariamente vai bater ali com os limites de município, com os limites de estado. Porque a gente vai, na hora de considerar a criação de um DICEI, pensar em como é a distribuição tradicional desse povo. Então, se ali vive os Yanomami, em qual região eles vivem, como que eu vou separar esse DICEI pensando nisso, focando nessa população, mesmo que tenha diversas etnias dentro de um DICEI, a gente sempre vai considerar isso. E quando a gente pensa na estrutura dentro do DICEI, a gente vai ter esse esquema básico para vocês. O que a gente precisa saber? Quando a gente fala na comunidade indígena em si, a gente vai ter um posto de saúde. E ele vai ser principalmente focado nessa comunidade, geralmente de uma etnia só, mas não necessariamente. E a gente vai ter um médico, um enfermeiro, que nem sempre estão presentes. Então a gente sabe que tem uma grande deficiência de profissionais nessas regiões e nesse tipo de serviço. Então o que a gente vai ter? Principalmente ali, que é muito importante, um agente comunitário de saúde indígena. Então, a gente vai ter essa atuação ali dentro do posto de saúde mais micro. Quando a gente passa para o próximo nível, a gente vai ter vários postos de saúde sendo vinculados a um polo base. E aqui a gente ainda está dentro do subsistema de saúde indígena, ainda é específico. Esse polo base vai atender especificamente esses postos de saúde de diversas comunidades. Lá a gente vai ter um pouco mais de estrutura, ele geralmente é dentro de algum município, então seria ali quase como uma atenção secundária. A gente não costuma ter tantos especialistas, mas entra mais em um nível de densidade tecnológica um pouco maior. Passando do polo base, se esse paciente ainda precisa ser encaminhado, a gente entra no SUS geral. Então, lembrando, o subsistema de saúde indígena faz parte do SUS e ele é super articulado com o SUS. Então, se esse paciente precisa ser encaminhado, ele vai ser encaminhado para uma referência SUS. A gente tem pouquíssimos incipientes hospitais direcionados para a população indígena. Então, muitas vezes, o hospital terciário, o hospital universitário, que esse paciente indígena vai ser encaminhado, é uma referência do SUS geral. Lá dentro, ele vai ter uma atenção diferenciada, pensando na equidade dos nossos pacientes, em tratar desigualmente os pacientes desiguais. Ele vai ter um atendimento diferenciado, mas, novamente, é uma unidade do SUS geral. E a gente tem a Casa de Saúde do Índio, que acaba sendo uma por DICEI. A gente vai ter uma referência ali de alocação quando a gente pensa no tratamento fora de domicílio desse paciente. Então, o paciente que sai lá da sua comunidade para vir tratar em São Paulo, ele vai ser abrigado, ele vai ficar morando mesmo dentro dessa Casa de Saúde indígena. Respondendo agora a nossa pergunta, acerca da implementação dessa política de saúde no Brasil, é correto afirmar que o subsistema de atenção à saúde indígena? Responda. Letra A. Criou organizações paralelas ao SUS, como os Distritos Sanitários Especiais Indígenas, o que vem gerando competição entre esses sistemas. Jamais. Então, a gente já viu que o SACI-SUS, ele está dentro do SUS, e quando a gente pensa no DICEI, na organização do DICEI, ele está muito articulado ali com o SUS, então, alternativa incorreta. Letra B. É constituído por DICEIs que coincidem com os limites territoriais, municipais e estaduais, não necessariamente, o que assegura o acesso dessa população ao atendimento adequado. Errado. Então, a gente já viu que a gente vai considerar muito a distribuição tradicional dessa população, lembrando que são povos originários, então a gente não... a ideia não é movê-los de acordo com a nossa decisão do que é município, do que é estado, então a alternativa também incorreta. Letra C. Está subordinado na sua organização governamental a FUNAI, a quem compete coordenar as políticas voltadas para a proteção, promoção e recuperação da saúde dessa população. Não, então a FUNAI ela tem muitas ações dentro da saúde indígena de uma forma mais ampla, mas aqui especificamente a gente fala sobre o Ministério da Saúde atuando aí, a Secretaria de Atenção aos Povos de Saúde Indígena também atuando aqui, então não vai ser a FUNAI diretamente, alternativa incorreta. Letra D. Demandar a adoção de medidas que aperfeiçoem seu funcionamento e adequem sua capacidade para permitir a aplicação dos princípios e diretrizes de descentralização, universalidade, equidade, participação comunitária e controle social. Aqui vocês podem ver que essa alternativa ela está correta, mas ela não trouxe muita coisa, né? Ela deu uma ideia geral, ela jogou uns conceitos que a gente sabe que fazem parte do SUS e tá certa. Então essa é a nossa alternativa correta. Novamente, mais um tema que, se vocês entraram em contato agora, com certeza vocês vão gabaritar.
mas mesmo sem saber um tema novo que apareça para vocês, a gente consegue cavar ali uma resposta correta, analisando de uma forma crítica, tendo noção do que é o SUS. Rastreamentos. Aqui a gente vai dar uma pincelada nessa questão que traz um homem de 54 anos com sangramento em fezes há 2 meses. Ele vai ter um exame normal, um toque retal normal, só uma palidez cutânea. Então, o que ele quer saber? Qual é o melhor exame para a investigação diagnóstica do caso? Por que eu comecei com um paciente sintomático no meu tema de rastreamentos? Primeiramente, porque essa é a questão mais recente que caiu sobre rastreamentos, e segundamente, porque a gente precisa saber especificamente o que é rastreamento e o que é diagnóstico precoce. Então, no caso desse meu paciente, eu já estou pensando em diagnóstico precoce, ele já está sintomático. Rastreamento é quando a gente vai fazer uma medida para diagnosticar pessoas que estão assintomáticas, para detectar alguma doença, algum agravo em pessoas assintomáticas ainda. Então, a gente fala bastante sobre essa questão do rastreamento a nível populacional. Tem vários critérios que a gente precisa considerar aí. Não acho que vocês precisem decorá-los, mas uma coisa que a gente precisa ter em mente é que para fazer um rastreamento, a gente tem que considerar se ele de fato vai ser efetivo, se ele não vai gerar intervenções desnecessárias, se ele vai levar à redução da mortalidade, à redução da morbidade, se ele tem uma prevalência significante dentro da minha população. Então, eu não posso começar um rastreamento para uma doença que tem uma pessoa, que tem um doente. Então, a gente tem que pensar em tudo isso quando a gente fala sobre um rastreamento a nível populacional. Prevenção quaternária, a gente não vai fazer a gente não tem a intenção, né, de fazer o sobrediagnóstico desse paciente. A gente não quer diagnosticar uma doença que não levaria a repercussão, que vai acabar gerando intervenção desnecessária, que vai acabar gerando iatrogenia. Então, tudo isso a gente tem que lembrar. E eu já começo aqui revisando para vocês de cima para baixo. Puxando esse conceito do sobrediagnóstico, da prevenção quaternária, a gente fala sobre o rastreamento de câncer de próstata. Novamente, rastreamento não é diagnóstico. Se o meu paciente é sintomático, se o meu paciente tem alguma questão ali, eu vou fazer o diagnóstico precoce dele. Então, aqui eu faço uma decisão pensando no rastreamento em pacientes a nível populacional. Não vamos fazer rastreamento de próstata. Então, a gente faz uma decisão compartilhada e individual, avaliando caso a caso, diferente de diagnóstico precoce, novamente. Então, é importante saber aqui que o Ministério da Saúde não vai recomendar o rastreamento de câncer de próstata. Agora, voltando para os mais normais que a gente está acostumado, a gente fala sobre rastreamento de câncer de colo uterino, que a gente fala bastante sobre a realização do Papa Nicolau, tem diversas ações do Ministério da Saúde diretamente para conscientização. A gente vai ter uma recomendação de uma população de 25 a 64 anos, lembrando sempre que a gente faz 2 exames anuais, então um exame hoje, um exame daqui a um ano. Se os 2 vierem normais, a gente vai conseguir manter o rastreamento desse paciente até os 64 anos, de 3 em 3 anos com Papa Nicolau. Quando a gente fala do câncer de mama, a gente já tem uma população de 50 a 69 anos, lembrando que aqui a gente está falando sobre o Ministério da Saúde, as orientações do Ministério e do INCA, então 50 a 69 anos, não confundam com a orientação da Febrasgo, com a orientação da USP-STF. Como aqui a gente está revisando pré-prova, para vocês chegarem com isso decorado, 50 a 69 anos. E a gente vai fazer esse rastreamento de 2 em 2 anos com a mamografia. Câncer de colo retal, a gente entra num tópico também um pouco mais delicado, não tanto quanto o de próstata, mas que também causa um pouco de dúvida. Quando a gente pensa nele, a gente tem bem determinado pelo Ministério da Saúde o rastreamento de 50 a 75 anos, mas tem algumas peculiaridades. A gente vai fazer o rastreamento anual com pesquisa de sangue oculto nas fezes em todos os pacientes nessa faixa etária e vai reservar a colonoscopia quando a gente tem um paciente com alto risco, então um histórico familiar ou tem um PSOF já positivo. Tudo isso por quê? Sempre, mais uma vez, falando sobre a otimização de recursos do SUS. Então, a gente não pode prescrever colonoscopia para todos os nossos pacientes, que a gente vai acabar com os recursos e não vai ter disponibilidade para aqueles pacientes que mais precisam. Então, tudo isso é muito importante e acaba caindo bastante. Quando a gente pensa em outros tipos de rastreamento, a gente vai falar aqui sobre a questão da obesidade, hipertensão, etilismo e tabagismo, HIV e sífilis sendo realizado para todos os adultos. Então, é isso que o Ministério da Saúde traz. A gente tem, inclusive, algumas recomendações de realizar os exames para ISTs, então, principalmente HIV e sífilis, em pessoas sexualmente ativas. Então, não necessariamente aos 18 anos. No momento em que eu sei que essa pessoa, que esse paciente é sexualmente ativo, eu já posso iniciar aí o meu rastreamento. A mesma coisa quando a gente fala de etilismo e tabagismo, que a gente tem algumas orientações um pouco menos clássicas, mas de realizar também esse rastreamento em adolescentes.
Tudo isso a gente não tem uma idade tão bem definida pelo Ministério, mas é importante vocês saberem que para os adultos é geral. A gente sempre vai fazer acima de 18 anos esses 4 rastreamentos aí. Quando a gente pensa na dislipidemia, a gente já entra em mais critérios. A gente fala para o homem acima de 35 anos, para a mulher acima de 45 anos. Então lembrar que o homem tem maior risco cardiovascular e a gente vai diminuir um pouco essa idade dele, começar com 35, mulher 45. Quando a gente pensa tanto em homens e mulheres com alto risco cardiovascular, a gente já começa a partir dos 20 anos. Então, se você tem alguma doença cardiovascular própria, se você tem histórico familiar de dislipidemia, enfim, algum fator de risco, a gente vai começar aos 20 anos. Na diabetes, a gente vai falar para todos novamente. Estamos falando sobre o Ministério da Saúde, não Sociedade Brasileira de Diabetes, não SPSTF, Ministério da Saúde. Aqui a gente começa a partir dos 45 anos para todo mundo e a partir de qualquer idade, se essa pessoa tiver sobrepeso ou obesidade, mais outro fator de risco. Então, se tiver algum histórico familiar de diabetes ou se tiver um histórico pessoal de doença cardiovascular, também entra naquela mesma seara dos fatores de risco, a gente vai solicitar o rastreamento para diabetes. Chegando na nossa resposta, lembrando que a gente tem um paciente de 54 anos que tem sangramento nas fezes há 2 meses, ele já está assintomático, tem uma palidez mucosa e a gente vai responder qual é o melhor exame para a investigação desse caso. Letra A. Pesquisa de sangue oculto nas fezes para realização de rastreamento oportunístico. Vocês já conseguem descartar, é um paciente sintomático, eu não vou fazer rastreamento. Letra B. Ultrassonografia abdominal total para realização de rastreamento organizado. Aqui a gente já entra em várias questões que não fazem muito sentido, porque não é o exame diagnóstico que eu vou aplicar para esse paciente específico, não é o melhor. E também a gente tem ali uma divergência grande nessa orientação de fazer ultrassonografia abdominal total como rastreamento, então também incorreta. Mesma coisa quando a gente fala da tomo de abdômen para a realização do rastreamento alternativo. Percebam que só sabendo a diferença de rastreamento e diagnóstico precoce, vocês já conseguiriam matar essa questão. A letra D traz pra gente a colonoscopia para a realização de diagnóstico precoce. Perfeito, é a nossa alternativa correta. E agora a nossa aposta para vocês, finalizando essa parte de SUS e saúde coletiva, para poder entrar um pouco na epidemiologia, a gente vai falar sobre telesaúde, que também está presente em vários dos currículos dos professores que elaboraram a prova. Quando a gente pensa em telesaúde, a gente vai lembrar da Lei 14.510, lá de 2022, lembrando que sim, foi no contexto da pandemia, então a gente tinha cada vez mais a telesaúde sendo aplicada e veio uma lei aí para regulamentar, sendo que a gente já tinha diversas pesquisas e estudos publicados mostrando que a gente tem sim uma efetividade na telesaúde, então a gente tem tudo isso pintado aí nessa lei pra gente em 2022, que vai ser inserida lá na Lei 8080, a lei orgânica, lá de 1990, que a gente viu no começo da revisão. Basicamente, a gente precisa saber que é uma modalidade de prestação de serviço à saúde à distância, que vai ser feito por tecnologias de informação. Pode ser síncrono e pode ser assíncrono, e é aqui que pega algumas pessoas se nunca tiveram contato com isso. Assíncrono é sim uma medida válida para a telesaúde, é uma forma que pode ser realizada de acordo com a lei, tanto com a lei quanto com a resolução do CFM. Alguns exemplos, a gente vai ter teletriagem, teleconsultoria, teleconsulta, teleinterconsulta, telemonitoramento, que a gente usa bastante na vigilância em saúde para ligar para o paciente, telediagnóstico, teleeducação e telecirurgia. Eu quero falar todos para vocês consigam lembrar caso caia um exemplo, porque, por exemplo, antes de ouvir falar sobre telecirurgia, eu achei que não existia, achei que era uma pegadinha da questão. Porque a gente acha estranho mesmo, mas a telecirurgia, ela é sim regulamentada, é quando o cirurgião ele vai fazer a cirurgia por robótica, então a gente vai ter essa modalidade bem instituída aí, apesar de não acontecer tanto ainda, mas com certeza ao longo dos anos a gente vai ver mais. Então, lembrem de todos esses exemplos para não cair em alguma pegadinha aí se eles trouxerem. Quando a gente fala de telemedicina especificamente, a gente tem essa resolução também de 2022 do CFM e ele traz diversas atribuições, direitos e deveres do médico. Eu trouxe os principais para vocês também, pensando em uma questão mais específica, que talvez traga isso para tentar confundir vocês. O médico ele deve possuir assinatura digital qualificada, modelo ICP, então apenas isso, a gente não precisa de um registro especial no conselho, já trouxeram isso também em outras questões e não precisa, a gente vai ter essa assinatura digital qualificada e o registro convencional dentro do seu conselho, isso é suficiente.
Pode decidir se utilizará a telemedicina, inclusive na primeira consulta. Outra pegadinha de dizer que todas as primeiras consultas devem ser presenciais. Não é verdade. Então, a gente tem a telemedicina sendo aplicada de diversas formas. Alguns pacientes a gente vai fazer mais, alguns pacientes a gente vai fazer menos. Tem orientações, por exemplo, para doenças crônicas não transmissíveis, de fazer consultas presenciais com determinada frequência. Isso tudo vai ser muito variável. Alguns pacientes a gente não pode, mas não é recomendado fazer o exame, a consulta, por telemedicina, por conta dessa limitação do exame físico, por conta, por exemplo, de uma urgência, emergência, alguma coisa nesse sentido. Tudo isso a gente tem que manter em mente para não cair em nenhuma pegadinha nesse assunto. Uma coisa que a gente fala bastante do médico é que ele tem que informar as limitações em todas as consultas para o paciente. Então, o paciente ele tem que fornecer o seu consentimento livre e esclarecido, seja o paciente ou o responsável, e ele tem o direito de recusar esse atendimento e receber um atendimento presencial quando a gente pensa no contexto do SUS. Então, tudo isso é muito importante para saber que a gente está respeitando o direito desse nosso paciente. Ele não vai ser atendido por telemedicina se ele não quiser, se ele não tiver contato, se for um paciente muito idoso, enfim. O importante é a gente saber que essa tecnologia, esse tipo de consulta, esse tipo de telesaúde, entra para facilitar, não impor nada para a gente aqui. E a consulta presencial, segundo o CFM, segue sendo padrão ouro, então a gente sabe que aí, novamente, a telemedicina vem para complementar. E agora, essa é uma novidade que eu estava apostando muito para 2024, não caiu, mas eu vou apostar de novo para 2025, porque eu acho que é uma coisa que pode gerar bastante dúvidas se vocês não entrarem em contato, e que agora, novamente, como a gente tem essa banca que tem uma questão focada em sistema de informação, focada em telemedicina, telesaúde, a gente viu isso bastante no currículo, pode ser que caia para vocês, então fiquem sabendo que agora, quando a gente pensa em tuberculose e no tratamento diretamente observado, a gente tem a opção de fazer esse TDO por tecnologia de informação. Então, a gente pode fazer por vídeo ou imagem síncrono e assíncrono, atenção, pode ser assíncrono, chamada de voz ou mensagem de texto que contém a confirmação autorreferida da pessoa com tuberculose sobre a tomada do medicamento. O que eu acho que pode cair como pegadinha aqui. Percebam, nessa nota informativa, pode ser uma mensagem de texto autorreferida. Então, a gente costumava imaginar o TDO como, vou ver o paciente tomando, mostra a língua. Tipo, eu acho que isso é importante da gente entender aqui, que nessa lógica de tentar ampliar a cobertura do TDO, tentar melhorar a adesão dos pacientes, agora a gente inclui mesmo a mensagem de texto autorreferida de tratamento diretamente observado como adequado, como uma observação. Isso inclui aplicativos de celular, WhatsApp, FaceMe, mensagens de SMS, ligação telefônica, enfim, tudo isso. Essa é a minha aposta para vocês, espero que se caia, vocês consigam acertar. Estudos epidemiológicos, e aqui entrando já em epidemiologia para a gente começar a finalizar essa nossa revisão, a gente vai ter uma questão que traz um inquérito de saúde de base domiciliar de âmbito nacional realizado pelo Ministério da Saúde em parceria com o IBGE em 2003 e em 2019. Ele traz basicamente nenhum dado para a gente, é um enunciado bem sucinto, mas que tendo um bom domínio do que são os estudos epidemiológicos, a gente consegue fechar. Então vamos revisar. Quando a gente fala sobre esse fluxograma, ele pode ser feito de diversas formas. Esse é um dos mais didáticos que a gente tem. Então, vamos começar de lá para cá. A gente fala sobre o agregado e o individuado. A gente vai ter essa unidade de estudo diferente. Quando a gente pensa em um estudo agregado, a gente vai falar sobre aquele tipo de estudo de base populacional. Então, por exemplo, já dando spoiler, como a gente viu aqui nessa questão, a gente vai analisar uma base de dados. A gente não vai conseguir identificar cada paciente dentro do meu estudo. Eu vou ter um grupo de pacientes, um agregado de pacientes. Diferente de quando eu falo de um estudo individuado, em que eu vou fazer uma revisão de prontuário, eu vou fazer entrevista com cada paciente, tudo isso eu vou conseguir, no final, eu vou ter uma análise concisa, mas eu consigo identificar, se eu puxar os dados, cada paciente ali. Então, eu tenho dados de cada paciente. É isso que diferencia o agregado e o individuado. Quando a gente fala sobre a posição do investigador, a gente tem os estudos observacionais e os estudos experimentais ou de intervenção. O observacional é quando a gente não interfere no desfecho, quando a gente faz alguma aferição ou quando a gente apenas observa o paciente sem interferir entre a exposição e o desfecho, diferente do experimental. Então, eu acho que o ótimo exemplo é quando a gente pensa nos estudos de ensaio clínico para testagem de medicamentos, por exemplo.
Eu vou pegar um grupo de pessoas, colocar um medicamento e observar qual é o desfecho. Então, eu estou interferindo aí nesse caminho. Muita atenção aqui que quando a gente fala no estudo observacional, tem gente que confunde, por exemplo, quando o pesquisador aplica um teste. Isso não quer dizer necessariamente que o estudo é experimental, eu só estou testando, eu estou aferindo, eu não estou interferindo. Então, muito importante saber isso para conseguir diferenciar aqui. Na temporalidade, a gente vai pensar nos estudos transversais e longitudinais entre aquele clássico da foto e do filme, que recentemente eu tenho visto algumas pessoas falando vídeo, então se vocês são muito novos da foto e do vídeo, que a gente vai ter essa foto no transversal, então a gente não consegue diferenciar o que veio antes e o que veio depois. Então, a exposição e o desfecho, elas estão presentes simultaneamente em uma foto. Já o longitudinal, eu consigo identificar quando houve a exposição e quando houve o desfecho, o que veio antes e o que veio depois, como um vídeo e como um filme. E aí, vendo todas as classificações, a gente consegue fechar os nossos estudos. Percebam que tem mais uma subdivisão aí, que é quando a gente diferencia coorte e caso controle. Quando a gente fala dessa diferenciação, a principal coisa é qual é a exposição, qual é o desfecho e qual é a relação entre eles. Lembrando, a gente está em dois tipos de estudo longitudinais, então eu consigo saber o que veio antes, a exposição ou o desfecho. O que é mais importante aqui? Na minha coorte, eu inicio o meu estudo conhecendo a exposição do meu paciente. Então, por exemplo, se eu quero investigar a relação entre exposição ao vírus da Zika durante a gestação e microcefalia, se eu for fazer uma coorte, eu vou selecionar inicialmente pacientes gestantes ou que foram gestantes, se for uma coorte retrospectiva. O mais importante é que eu vou selecionar pacientes que apresentem apenas, no momento da minha seleção, o vírus Zika durante a gestação. Então, essa é a minha exposição. Depois de selecionados, eu vou investigar dentro desses pacientes quem apresentou desfecho. Diferente de quando eu falo de um caso controle, que eu vou inicialmente selecionar pacientes com microcefalia e depois investigar se as mães apresentaram vírus Zika durante a gestação. Então, novamente, coorte, eu inicio observando a exposição para depois partir para o desfecho, e caso controle, eu inicio observando o desfecho para depois observar e investigar a exposição. Dito isso, a gente já tem a nossa resposta da questão. A gente vê aqui, novamente, uma questão bem sucinta que traz um inquérito. Como a gente conseguiria responder? Se apropriando muito bem dos conceitos, vocês conseguem entender que é transversal. Mas, se vocês não têm esse conhecimento mais aprofundado, se vocês têm um pouco de dúvida na classificação dos conceitos, por alternativa a gente conseguiria ver. Então, vamos lá. Coorte. Como eu faria uma coorte na população inteira? Como eu faria de âmbito nacional uma coorte? É praticamente impossível. E a gente não tem uma descrição de um estudo longitudinal, então aqui a nossa melhor resposta claramente não seria coorte. Experimental, então, como eu faria uma intervenção? Mesma coisa no caso controle, eu até conseguiria, talvez, mas seria muito mais complicado, muito mais extenso. Então, por mais que vocês não tenham esse contato ainda específico com os estudos com os desenhos de estudo, a gente consegue escolher transversal aqui, porque ele vai ser um estudo de corte transversal. Aqui, muitas vezes a gente fala como sinônimo de inquérito, o estudo que é um inquérito, mas aqui a gente consegue escolher essa alternativa como a melhor resposta. Essa questão aqui a gente vai ter, 2024.1, um novo exame que detecta o DNA do Mycobacterium leprae em pacientes com suspeita de hanseníase que está sendo testado. O que a gente vai ter que calcular aqui é o que eu quero mostrar mais para vocês. Na hora da prova, sabendo as fórmulas, a gente consegue calcular. No Revalida, a gente não tem contas tão difíceis, então esse não é o meu maior foco aqui. O que eu quero que vocês entendam é a lógica por trás das fórmulas para, lógico, é bom sempre decorar, mas que na hora da prova, vocês não tenham dúvida na hora de responder o que é o quê. Porque aqui, por exemplo, ele trouxe uma pegadinha, que se vocês tivessem decorado apenas as fórmulas, não conseguiriam responder. Então vamos lá. O teste mostra a capacidade de detectar 80% de pacientes com a doença e fornece resultado falso positivo em 20% das pessoas sem a doença. O que significa isso? Quando a gente vai detectar 80% de pacientes com a doença, significa que essa é a minha sensibilidade. Então, eu vou ter 80% de verdadeiros positivos dentre os doentes. O que ele quer dizer depois que confunde um pouco? Fornece resultado de falso positivo em 20% das pessoas sem a doença. Ou seja, eu tenho uma taxa de falsos positivos, 1 menos especificidade. Eu tenho 20% de falsos positivos dentre os sadios. O cálculo é 1 menos especificidade. A gente precisava saber disso para conseguir responder essa questão.
E aí ele diz que a prevalência de hanseníase é de 10%, e nesse caso, qual é a probabilidade de um resultado positivo ser de um indivíduo realmente doente? Ou seja, qual é a probabilidade de eu ter um verdadeiro positivo dentre de todos os meus positivos, que é o nosso valor preditivo positivo. Então vamos revisar caso a caso, depois a gente volta para a questão e revisa de novo. Sensibilidade. Quando a gente pensa em sensibilidade, a gente vai falar sobre o verdadeiro positivo dentre o meu universo de doentes. Então eu vou pegar os doentes e identificar quais são os meus verdadeiros positivos. É isso que a gente tem na fórmula. Verdadeiros positivos dividido por doentes, ou seja, verdadeiros positivos mais falsos negativos. Percebam que aqui no nosso denominador, quanto menor for os falsos positivos, maior é a minha sensibilidade. Então, isso quer dizer o quê? Quando eu tenho um paciente com resultado negativo, eu confio muito. Se eu tenho uma sensibilidade de 100%, eu tenho 0 falsos negativos. Então, se eu tenho um paciente com negativo, ele é sadio, ele não é doente. Então, eu acredito, eu confio muito nesse resultado negativo. E eu detecto a maioria dos doentes justamente por um baixo falso negativo. É um exame muito bom para rastreio. É uma coisa que acaba caindo aí também nas provas. Especificidade, a gente vai ter mais ou menos o raciocínio contrário. Então, a gente tem os verdadeiros negativos dentro do meu universo de sadios. E a fórmula também reflete isso, verdadeiros negativos dividido por sadios, ou seja, verdadeiros negativos mais falsos positivos. Novamente, no meu denominador, quando eu tenho menos falsos positivos, eu vou ter uma alta especificidade, ou seja, eu confio muito no exame positivo, porque eu detecto corretamente a maioria dos meus sadios. Se o exame vier positivo, muito provavelmente esse meu paciente é doente mesmo. Ele é muito bom para confirmar o diagnóstico. Quando a gente pensa já em outro conceito aqui no valor preditivo positivo, a gente entra nas medidas que não são inerentes ao teste, ou seja, elas são influenciáveis não só pela especificidade e sensibilidade, que são características próprias do teste, mas também pela população, então pela prevalência da população, pela prevalência da doença na população. Aqui no VPP, a gente vai ter o verdadeiro positivo entre o total de positivos. O meu universo agora não é o doentes, como lá na sensibilidade, é o total de positivos. E é isso que a gente vai ver na conta também. E, novamente, é proporcional à prevalência. Então, quanto mais doentes eu tenho, quanto maior a minha prevalência, maior é o meu VPP. E é proporcional também à especificidade, porque lembra que lá na especificidade eu tenho muito pouco falso positivo. Aqui no VPP, se eu tenho pouco falso positivo, ele aumenta também. E o VPN, mesma coisa também, ao contrário. A gente tem verdadeiro negativo dentre os negativos e ele é proporcional à minha sensibilidade, porque quanto maior a minha sensibilidade, menor os falsos negativos. Quanto menor os falsos negativos, maior o meu valor preditivo negativo, perdão. Seguindo para responder a nossa questão, a gente não vai fazer a conta aqui porque eu quero que vocês foquem no conceito por trás. Então, novamente, a conta, se vocês sabem as fórmulas, vocês conseguem fazer. O mais importante aqui, nessa questão que trouxe essa pegadinha, era conseguir identificar que resultado de falso positivo em 20% das pessoas sem a doença era 1 menos especificidade. Então, novamente, detectar 80% de pacientes com a doença, 80% de verdadeiros positivos dentre os pacientes com a doença, sensibilidade. Resultado falso positivo em 20% das pessoas sem a doença, ou seja, 20% de falso positivo dentre os sadios, 1 menos especificidade. A prevalência a gente já sabe, que a gente vai inclusive revisar daqui a pouco, mas aqui é 10%, e a probabilidade de um resultado positivo ser de um indivíduo realmente doente, aqui também pode ter gerado alguma dúvida. Lembra quando a gente falou lá no valor preditivo positivo? Quando a gente pensa na probabilidade de um resultado positivo, esse é o nosso universo. Então eu quero saber a probabilidade de um indivíduo ser verdadeiramente doente dentro do meu universo de exames positivos, e esse é o meu VPP, a resposta aqui, 31%. Seguindo agora o nosso último tema, a gente fala sobre indicadores de saúde, e aqui a gente tem mais uma questão que é um pouco conceitual também, traz uma primigesta de 28 anos com idade gestacional de 25 semanas e 4 dias, foi atendida, na avaliação ela se queixou por tosse há 5 dias, anosmia, febre de 38,2 graus e dispneia, e ela teve evoluiu, para uma insuficiência respiratória aguda e óbito. Então a gente tem aqui um óbito em uma gestante de 25 semanas e 4 dias. Diante disso, foi feito um parto cesáreo de urgência, a criança nasce com 450 gramas e 20 centímetros, apresentando batimentos cardíacos e movimentos respiratórios por 10 segundos, sendo constatado óbito do bebê após esse período. O que eu preciso lembrar para vocês aqui?
A gente não tem tantas questões que cobram esse conceito especificamente no Revalida, mas caso venha, por que esse paciente é considerado um nascido vivo? Porque ele nasceu vivo. Então ele não é um natimorto, ele é um nascido vivo porque a gente vai ter movimentos respiratórios e batimentos cardíacos ali por 10 segundos. E aí vocês vão lembrar lá quando a gente pensa se declara ou não o óbito desse paciente, que ele precisa ter no mínimo 500 gramas ou 25 centímetros ou pelo menos 20 semanas. E aqui não interessa nada disso pra gente porque meu paciente nasceu vivo, então ele é um nascido vivo. A paciente havia realizado apenas uma consulta de pré-natal assim que descobriu a gestação, não tendo sido identificadas alterações nos exames realizados à época. Como esses eventos devem ser considerados para o cálculo dos indicadores de mortalidade e natalidade. E aqui também já reviso com vocês essa questão sobre a mortalidade materna. Quando a gente pensa lá na mortalidade por causas obstétricas diretas ou indiretas, a gente vai sempre colocar se a paciente tem um óbito durante a gestação, durante o parto ou até 42 dias pós-parto, lá no nosso puerpério, a gente vai sim contar essa gestante dentro do cálculo de mortalidade materna. Essa paciente, talvez vocês tenham ficado na dúvida, mas ela morreu de Covid. Sim, entra como causa indireta, ou seja, essa paciente ela teve uma reação mais grave, ela teve uma reação exacerbada, presume-se, ao Covid por conta da gestação. Então a gente sabe que é um grupo de risco, a gente imagina que essa paciente tenha evoluído a óbito também por estar gestante nesse momento, então entra sim como causa indireta. Diferente, por exemplo, se fosse uma causa externa, então ela não vai ser atropelada porque ela é gestante, talvez, mas enfim, não é o nosso foco aqui. Então, eu acho que isso é muito importante a gente manter em mente do porquê essa paciente vai sim ser considerada dentro do cálculo de mortalidade materna. Seguindo agora, antes de responder, a gente vai revisar os nossos indicadores de saúde. Lembrando que a gente tem os indicadores absolutos, então número de população, por exemplo, que é um número absoluto, e os relativos, que são esses que a gente realiza um cálculo, que a gente vai fazer uma conta aí. A gente vai ter principalmente os coeficientes, que aqui eu vou dar mais foco para vocês, porque eles acabam sendo mais cobrados no Revalida, e a gente vai falar um pouco também dos nossos índices. O coeficiente a gente vai medir o risco, então os que a gente mais fala aqui, inclusive acabou de mencionar, prevalência e incidência, a gente fala sobre a morbidade do meu paciente, eu vou falar sobre a prevalência de casos de uma doença determinada dentro da minha população exposta, então eu vou avaliar a prevalência da doença nesse local. A incidência, eu vou pegar os casos novos, então eu vou ver o quanto esses casos estão, o risco da pessoa adoecer por esse caso, por esse agravo, dentro da população que eu estou avaliando. Então, isso é muito importante para a gente conseguir diferenciar. A prevalência, ela vai avaliar a magnitude dessa minha doença, enquanto a incidência avalia o risco de adoecer. Quando a gente pensa em cálculos que colocam óbitos aqui, lembrando, aqui nos coeficientes a gente vai falar sobre óbitos dividido por número de casos, número de pessoas. Isso é muito importante para diferenciar lá dos índices, que a gente vai dividir óbitos por óbitos. Mas seguindo, no coeficiente a gente vai ter a letalidade sendo o número de óbitos pela doença dividido pelo número de casos pela doença. Então a gente vê a gravidade da minha doença. Então, o quanto de morte eu tive por Covid, dentro das pessoas que tiveram Covid. Já a mortalidade a gente vai fazer de uma forma mais geral, então a gente vê o número total de óbitos, quando a gente fala de mortalidade geral, dentro dessa população exposta. O cálculo de mortalidade ainda, eu posso destrinchar ele de diversas formas. Eu posso fazer mortalidade por causa, como a gente apresenta, eu posso fazer mortalidade por faixa etária, diversos tipos de mortalidade que eu posso calcular o número total de óbitos por causa, por faixa etária, enfim, dividido pela minha população exposta. E é aqui que a gente vai ter os exemplos que mais caem, que foi inclusive o que a Revalida trouxe pra gente. A gente vai ter a mortalidade materna, e aqui eu vou mostrar para vocês nesse mesmo slide 2 cálculos que usam os nascidos vivos como denominador. Então a gente já entendeu o que é coeficiente, a gente já entendeu o que é nascido vivo, aqui a gente precisa saber que a mortalidade materna e a mortalidade infantil vai ter os nascidos vivos como a minha população exposta. Então lembrem disso, na mortalidade materna, que eu acho que confunde mais, o meu denominador são os nascidos vivos, eu preciso do número de nascidos vivos para chegar nesse indicador. E no numerador eu vou usar na mortalidade materna o número de óbitos por causa materna, na infantil, número de óbitos menor de 1 ano de idade, e a gente vai multiplicar por uma base. O que eu acho legal falar também? Dentro da mortalidade infantil, a gente pode destrinchar de diversas formas. Uma que a gente costuma usar bastante é a neonatal, então eu faço a mortalidade infantil
neonatal. Ao invés de considerar número de óbitos menor de 1 ano de idade, eu considero número de óbitos menor de 28 dias. Também considerando os nascidos vivos no denominador. Se eu quero só precoce, 7 dias. Se eu quero neonatal precoce, menor de 7 dias. Se eu quero neonatal tardio, entre 7 e 28 dias. Pós-neonatal, a gente já passa desse período. Então, percebam que a gente consegue dividir infantil por neonatal e pós-neonatal. Neonatal vai entrar até 28 dias, pós-neonatal entre 28 e 1 ano. Esses coeficientes são os que mais caem para vocês. E aqui a gente vai falar mais de alguns que acabam caindo menos, mas que é legal saber, caso caia, vocês tenham tido um contato de coeficientes que têm um denominador diferente da mortalidade infantil. Quando eu penso na natimortalidade e na mortalidade perinatal, percebam que o meu denominador não é apenas os nascidos vivos, é os nascidos vivos mais os nascidos mortos. Então, quando a gente pensa lá no natimortos, e aqui a gente vai usar 22 semanas de gestação. Então, muito importante a gente lembrar que no coeficiente de natimortalidade, o meu numerador vai ser apenas os nascidos mortos, enquanto na minha mortalidade perinatal eu vou usar nascidos mortos, novamente, a partir de 22 semanas de gestação, mais os nascidos vivos com menos de 7 dias de idade. Então, esses dois cálculos acabam caindo menos, mas eu acho que vale a pena bater o olho para vocês não caírem em nenhuma pegadinha. Lembrar que no denominador a gente pode sim, em alguns coeficientes, colocar nascidos mortos. E aqui a gente vai finalizar falando sobre os índices, que lembrando, lá no coeficiente a gente falava sobre risco, a gente dividia óbito por população, por número de casos. Aqui nos índices a gente vai dividir óbitos por óbitos. Então, por exemplo, na mortalidade proporcional, que também eu posso fazer mortalidade proporcional por idade, como a gente apresenta, por causa, enfim, por diversas coisas. E aqui eu apresento a mortalidade proporcional, dividindo o número de óbitos por o número de óbitos total. Então, o número de óbitos por causa, o número de óbitos por faixa etária, enfim, dividido por número de óbitos total. Respondendo a nossa questão agora, a gente já avaliou que essa nossa paciente é uma gestante que foi a óbito por causa materna indireta, causa obstétrica indireta, vai se entrar no nosso cálculo de mortalidade, e a gente viu que o nosso paciente também é um nascido vivo, e ele morreu aqui com 10 segundos de vida, então ele entra lá no nosso cálculo de mortalidade neonatal precoce, porque ele morreu antes dos 7 dias de vida. Vamos para as alternativas. Letra A. A morte da gestante não será contabilizada no cálculo da mortalidade materna. Errado. Então a gente já viu que será. Vamos seguir. A criança será contabilizada no cálculo da natalidade, sim, é uma nascida viva, e da mortalidade neonatal precoce. Essa parte está correta, mas também a alternativa por completo está errada. Letra B. A morte da gestante será contabilizada no cálculo da mortalidade materna, perfeito. A criança será contabilizada apenas no cálculo da mortalidade perinatal, não contribuindo para a natalidade. Incorreto. Então, ela vai entrar sim no cálculo da mortalidade perinatal, lembrando lá que a gente vai considerar o neonatal precoce dentro da mortalidade, do indicador de mortalidade perinatal também, mas ela contribui sim para a natalidade. Então, ela foi uma nascida viva. Incorreto. Letra C. A morte da gestante não será contabilizada no cálculo da mortalidade materna, errado já. A criança será contabilizada apenas no cálculo da mortalidade infantil, não contribuindo para a natalidade. Mesma coisa, incorreta. Letra D, a nossa resposta. A morte da gestante será contabilizada no cálculo da mortalidade materna. A criança será contabilizada no cálculo da natalidade e da mortalidade infantil neonatal precoce. Perfeito, essa é a nossa resposta. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa revisão. Sugiro que vocês levem esse conceito geral de que, com um pouco de bom senso e conhecimento e perdendo o medo aí das questões de preventiva, quando eles colocam leis, quando eles colocam conceitos que vocês não conhecem, vocês conseguem responder a grande maioria da prova. Então, muito obrigada, espero que vocês vão bem.